Pai do Senhor a todos. Eu hoje nessa tarde eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 14. Nós vamos estar lendo aqui algumas referências para que nós venhamos entender melhor a palavra de Deus. Vou começar a ler a partir do versículo 1. 1 Reis 14, 1. Aias prediz a ruína da casa de Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declara o que te há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aias. E já Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim lhe falarás. E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra pessoa. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, porque te desfaças assim, pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, versículo 7, vai e dize a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei no meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel. Rasguei o reino da casa de Davi e a ti te dei, e tu não fostes como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Irmãos, nessa tarde, nós lemos aqui, nós vamos estar falando um pouco sobre Jeroboão. Jeroboão, o qual foi um dos reis de Israel, o qual foi um dos reis do povo de Israel. A Bíblia nos fala que Jeroboão, ele ficou com as 10 tribos. As 10 tribos, seria 12 tribos. Ele ficou com 10 tribos do povo de Israel quando o reinado foi rasgado da mão do filho de Salomão, Roboão. Quando foi separado aquelas tribos. A Bíblia fala que Deus usou o profeta Aias. A Bíblia usou este profeta para que ele profetizasse sobre a vida de Jeroboão. Profetizasse sobre a vida dele, que Deus ia fazer dele rei sobre aquele lugar. Que ele ia reinar sobre aquele povo. Que ele ia ser um rei sobre aquele lugar. Mas também que ele teria que ser reto diante dos olhos de Deus, que ele teria que fazer certo, ele teria que agradar a Deus e não agradar ao homem. Só que Jeroboão, ele desobedeceu a Deus. Ele foi um rei muito mau. A Bíblia fala que ele reinou muito mal, que ele começou a fazer ídolos, que ele começou a fazer estátua, e fez aquele povo dos israelitas começar a adorar outros deuses. Povo qual adorava o povo de Israel. A Bíblia fala que aquele rei, Jeroboão, ele fez o povo adorar ídolos, adorar imagem. E Deus começou a se irar com aquilo. Deus não começou a gostar daquilo. Deus não se agradou daquilo. É onde a Bíblia fala que Deus pôs uma enfermidade sobre o filho de Jeroboão, sobre o filho daquele rei, o filho qual se chamava Abias, que é onde fala aqui. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E aqui é onde entra o disfarce. A Bíblia fala que quando aquele filho, Abias, o filho daquele rei, se encontrou enfermo, se encontrou doente, aquele rei se desesperou. Aquele rei começou a procurar uma saída. Aquele rei quis voltar a ouvir Deus, quis voltar a ter respostas de Deus. Um rei o qual tinha abandonado a Deus, Deus tinha honrado ele, Deus tinha feito ele rei diante daquele lugar, diante de muitas pessoas, Deus fez ele rei, Deus honrou ele no meio de muitos. Mas a Bíblia fala também que ele deu as costas para Deus, que ele se virou para Deus. Hoje, um dia, nós vemos muito essas coisas, nós vemos muito acontecer isso. Quantas pessoas Deus honra, quantas pessoas choram nos pés de Jesus, se humilha buscando por algo da parte de Deus, e Deus até dá. Só que quando Deus dá,
quando Deus responde aquela oração, quando Deus responde aquela petição, Ele dá aquele algo qual estamos pedindo, muitos viram as costas para Deus. Muitos, quando Deus abençoa, viram as costas, começam a se corromper, começam a fazer coisas do qual desagrada a Deus. Assim foi na vida deste rei Jeroboão. Deus deu o reinado para ele, Deus fez ele rei no meio daquele povo, Deus honrou ele em meio a muitos. Só que a Bíblia fala que ele começou a fazer coisas que desagradavam a Deus. É onde entrou que seu filho ficou enfermo. Deus colocou a enfermidade no seu filho Abias. Aí quando entrou essa enfermidade, ele começou a querer voltar a Deus de novo. Ele começou a querer agradar, saber o porquê. E a Bíblia fala, foi onde ele falou: vai-te, mulher, até aquele profeta. Profeta esse o qual profetizou que eu seria rei sobre aquele lugar. Vai até este profeta para ver se esse rei queria saber se este profeta falaria alguma coisa de Deus para a vida dele, o porquê que aquele filho estava enfermo, o porquê que o filho dele estava doente, ele estava em desespero. Por quê? Porque ele estava na prova. Ele se virou as costas para Deus, mas quando ele viu ali seu filho enfermo, quando o seu filho Abias estava enfermo, ele quis procurar aquele profeta. Profeta esse que talvez ele tivesse esquecido, profeta esse que talvez quando ele tomou posse daquele reinado, quando ele foi rei naquele lugar, ele esqueceu do profeta. Profeta esse que Deus tinha usado para profetizar sobre a vida dele, que ele iria reinar naquele lugar. Aí é onde a Bíblia fala que ele falou: vai, mulher. A Bíblia não cita o nome dessa mulher, só cita ela como mulher de Jeroboão. A Bíblia fala que ele disse: vai, mulher, vai até o profeta Aías, te disfarça, te disfarça, leva pão, leva mel, leva bolos, te disfarça, porque antigamente naquela época, quando alguém ia consultar algum profeta, era de lei, era certo eles levar alguma coisa para levar até aquele profeta, quando ia consultar aquele profeta. E a Bíblia fala que ele falou: te disfarça, para que não conheças que tu és mulher de Jeroboão. Creio eu que aquele homem estava com vergonha, que aquele homem estava envergonhado porque tinha virado as costas para Deus e agora estava precisando de Deus. E aquele homem, eu creio eu que ele estava envergonhado a ponto de chegar e falar: te disfarça, vai até aquele profeta. E a Bíblia fala que esta mulher foi tentando disfarçar, tentando se passar por, creio eu, por outra pessoa adiante do profeta Aías, mas aí é onde ela se enganou. Quando ela chegou lá na porta para falar com o profeta Aías com disfarce, a Bíblia fala que Deus já tinha falado primeiro com o profeta Aías, porque ele era um homem de Deus que estava na posição, ele estava em consagração a Deus, ele estava na posição certa de servo, de profeta de Deus. Aí é onde eu falo para você que temos que estar preparados, temos que estar alicerçados, porque muitos tentam enganar, muitos tentam se disfarçar, até mesmo se disfarça de bonzinho, de amigo, de querer te ajudar, mas simplesmente para te enganar, simplesmente para enganar nós. Mas a Bíblia fala que aquele homem, aquele servo de Deus, ele estava na presença de Deus. Quando Jeroboão pensou que aquela mulher ia conseguir enganar o profeta Aías, se passando por outra pessoa, colocando outras vestes, se disfarçando, ele se enganou. Aí ele se enganou porque aquele homem, por mais que a Bíblia fale que ele já estivesse com a idade avançada, que ele já estava com a vista ruim, com a vista parda, ele já não estava conseguindo enxergar direito por causa da sua idade, mas esqueceram que ele tinha Deus, esqueceram que ele era um profeta, arai de comanabaçu de cantarabaçu, esqueceram que ele era um profeta que estava alicerçado, um profeta que estava na presença de Deus. A Bíblia fala que a mulher de Jeroboão chegou lá, só que quando ela chegou, porém o Senhor já tinha falado com Aías, e eis que o profeta Aías falou, Deus falou: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente, e assim lhe falarás. Há de ser que entrando ela fingirá ser outra. Deus já tinha revelado para o profeta Aías, Deus já tinha revelado para ele que aquela mulher ia chegar lá com disfarce, mas ela se enganou, porque quando ela colocou o pé naquela porta, Aías já sabia que ela era a mulher de Jeroboão. Foi onde ele falou: porque se disfarça, mulher de Jeroboão? Tenho eu boas novas para ti, tenho eu algo de Deus para a tua vida, tenho eu um recado de Deus para a tua vida, tenho eu duras de Deus para a tua vida. A Bíblia fala que aquela mulher foi consultar, querer saber algo daquele profeta sobre a respeito do seu filho, o filho do rei Jeroboão. Só que a Bíblia falou que quando ela chegou lá, o profeta Aías profetizou para elas que Deus estava castigando, que Deus estava irado com Jeroboão, que Deus estava irado com ele, porque ele tinha se virado as costas para Deus, porque Deus colocou ele para reinar naquele lugar, porque Deus colocou ele como rei, só que ele se virou as costas para Deus e começou a fazer ídolos, por medo de perder aquele povo, por medo daquele povo voltar a adorar na cidade de Jerusalém, por medo de perder aquele povo para o rei Roboão, o qual era o rei anterior, o filho de Salomão. A Bíblia fala que ele teve medo, e por medo Jeroboão criou
ídolos para aquele povo adorar, e ainda teve a cara de mentir e falar: eis aqui o Deus que tirou vocês do Egito, eis aqui o Deus o qual libertou vocês da escravidão. Ele enganou aquele povo, ele enganou aquela nação, aqueles israelitas, fazendo eles adorar a deuses estranhos, fazendo ele adorar a outros deuses. Só que ele esqueceu que Deus zelava daquele povo, só que ele esqueceu que Deus era um Deus que cuidava do povo dele. Foi aonde Deus começou a cobrar, aonde Deus começou a tocar na vida de Jeroboão, e Deus foi aonde primeiro, onde ia doer mais, Deus tocou no teu filho. Foi aonde ele entrou em desespero. Então, irmãos, o que eu quero falar para você, o que Deus quer falar para mim e para você nessa tarde, através desta palavra, que nós não venhamos desagradar a Deus, que nós não venhamos virar as costas para Deus no momento quando Ele resolver nos abençoar. Nós não venhamos virar as costas, porque muitas vezes muitos pede, faz até juramento, faz até promessas: Deus, eu vou ser fiel, Deus, eu vou ser verdadeiro, eu vou te adorar independente da dor, independente da prova, independente do que o Senhor faça, independente do que o Senhor deixe de fazer, eu vou te adorar, eu vou ser um verdadeiro adorador. Só que Jeroboão não fez isso. Quando Deus colocou aquele povo na mão dele para ele reinar, para ele cuidar, a Bíblia fala que ele foi um rei mau, um rei que começou a deixar Deus de lado para adorar ídolos, por medo, por ganância, por medo de perder o seu reinado. Aí é onde a Bíblia fala que aquele profeta Aías alertou ele, aquele profeta falou que eles iam morrer, que Deus ia mandar uma destruição sobre a família dele, que todos os que morressem na cidade seria comido pelos cães, seria comido pelos cachorros, e os que morressem sem ser na cidade, no campo, iam ser comidos pelas aves do campo. Deus estava muito irado com aquele homem. Tão irado com aquele homem a ponto de cobrar no filho, a ponto de pôr uma enfermidade sobre o filho daquele rei, sobre Abias, para ver se aquele rei se posicionava, para ver se aquele rei se posicionava. E a Bíblia fala que Deus falou para o profeta Aías falar para aquela mulher que o filho ia morrer, que aquele filho não ia sarar, que aquele filho não ia ser curado, mas que aquele filho ia morrer. Só que aquele filho, Deus tinha se agradado dele. Aquele filho tinha algo que agradava a Deus. Então aquele filho ia ser sepultado, porque Deus tinha falado na boca do profeta Aías para aquela mulher levar o recado para Jeroboão. Jeroboão, o qual tinha mandado ela ir disfarçada, achando que aquele profeta não ia conhecer. A Bíblia fala que o profeta mandou o recado para Jeroboão, que Deus ia destruir, que Deus ia dar um decreto de destruição sobre aquelas famílias, sobre aquelas vidas, e que o único que ia ser sepultado seria aquela criança, porque Deus tinha se agradado dele. Mas o resto, quanto ao resto, contra Jeroboão e o resto, não importasse se fosse novo, se fosse moço, se fosse escravo, se fosse livre, Deus falou que ia destruir aquela família por causa da desobediência daquele homem. Então, irmãos, vamos obedecer a Deus. Vamos se colocar na presença de Deus em obediência e obedecer a Deus sem se importar com o homem, sem se importar em agradar o homem mais do que agradar a Deus. Porque Jeroboão teve medo ali naquele momento de perder aquela nação, de perder aquele reinado. Então ele começou a fazer coisas erradas, ele começou a virar as costas para Deus e fazer coisas o qual estava desagradando a Deus. Ele esqueceu que Deus zelava por aquele povo e que Deus poderia cobrar. Enquanto muitos hoje em dia fazem o mesmo que aquele rei fez, muitos esquecem que Deus cobra. Muitos esquecem que Deus é amor, mas que Ele também é justiça. E Deus é amor e Ele é justiça. Quando é para fazer amor, Ele faz, mas quando Ele quer ser justiça, Ele faz justiça sim, irmãos. Então, irmãos, convenhamos que venhamos se posicionar e fazer a vontade de Deus e não a vontade do homem. Aquela mulher, ela tentou disfarçar, de todas as formas, ela tentou enganar aquele profeta. Ela tentou enganar aquele profeta de Deus usando os versos diferentes, disfarce, mas ela não enganou. Hoje em dia, irmãos, nós temos que estar centrados, nós temos que estar firmados na presença de Deus. Nós temos, irmãos, que estar firmados na rocha para que nós não venhamos ser enganados pelo nosso inimigo, para que nós não venhamos ser enganados pelo nosso adversário. Imagino eu que se Abias não tivesse na posição, não tivesse na retaguarda ali com Deus, ele teria sido enganado pelaquela mulher. Mas quando aquela mulher colocou os pés na porta daquele profeta, aquele profeta falou: por que se disfarças, mulher de Jeroboão? Por que te disfarças? Que nós venhamos ter essa visão de Deus, que nós venhamos andar em obediência a Deus, para que nós venhamos ter essa visão, para que nós não venhamos ser enganados, porque muitas vezes, quantas bandejas o inimigo manda, quantas pessoas o inimigo manda até a nossa porta, até a nossa casa, até a nossa família, fingindo de bom, fingindo que vai ajudar. Vou eu te ajudar, você está precisando, vou eu te ajudar, estou com
com você, pode contar comigo, até mesmo muitas vezes dar tapinha nas tuas costas. Estou eu aqui para te ajudar. Mas muitas vezes vem com disfarce, irmão. Muitas vezes vem com disfarce de maldade, vem com maldade querendo sondar a tua vida, querendo saber o teu ponto fraco, querendo saber a tua prova, o que você está passando. Mas aí é onde nós vamos fazer como aquela viúva fez. Quando aquela viúva foi atrás de Eliseu, o qual estava com seu filho também doente, a Bíblia fala que perguntaram para ela como está, o que está acontecendo. Ela falou, vai tudo bem. E nós viemos fazer igual aquela viúva, vai tudo bem. Quando chegar essas pessoas com disfarce, querendo disfarçar, querendo nos enganar, saber da nossa vida, para querer nos derrubar, vamos falar, está tudo bem. Está tudo bem porque Deus está cuidando. Mesmo que não esteja tudo bem, mas Deus está cuidando. Então dobre o seu joelho, conte os seus problemas para Deus, não para o homem, porque Deus sim vai resolver os seus problemas. Muitas pessoas vêm querendo ajudar, a gente se abre e conta o que está acontecendo. Eu vou contar porque vai me ajudar, tá falando que vai me ajudar, tá falando que sentiu de me ajudar, então eu vou contar o que está acontecendo porque ela vai me ajudar. Deus manda falar para você nessa tarde que não conte os teus problemas, arabaçu de cantarabaçou, para ninguém. Conte para Deus, dobre o seu joelho e conte para Deus, porque Ele sim vai te ajudar, Ele sim vai mudar o quadro da tua história, Ele sim vai te tirar deste cativeiro, Ele sim vai te tirar desta humilhação qual você está passando, Ele sim vai entrar com providência na tua casa. Essa prova que você está passando aí com teu filho, essa prova que você está aí com sete de enfermidade na tua casa, na tua família, conte para Deus, porque Ele sim vai curar, Ele sim vai fazer a obra. Mas o teu vizinho, a tua colega, o teu amigo, a tua amiga, não, ele não vai fazer nada por você. Ele não vai fazer nada por você. Então conte os teus problemas para Deus, somente para Deus, porque Ele vai mudar o quadro da tua história. A Bíblia fala que este profeta Aías, ele era um homem de Deus, ele era um servo de Deus, já estava em idade avançada. Poderia, porque ele já estava de idade avançada, ele não orar mais, ele não buscar mais, porque se ele era um profeta e estava de idade avançada, creio eu que ele já conhecia bem a palavra, creio eu que ele já conhecia muito as coisas, que ele já sabia de muitas coisas. Creio eu que ele podia pensar, eu não vou mais orar, eu não vou mais buscar porque eu já sei o suficiente. E se ele não estivesse na retaguarda, irmãos, se ele não estivesse na posição certa de homem de Deus naquele lugar, quando aquela mulher entrou tentando disfarçar, tentando mostrar ser outra pessoa, ele teria sido enganado, Então, irmãos, nós temos que estar assim na posição certa, para que nós não venhamos ser enganados, porque o inimigo, irmão, a palavra é bem clara em falar que ele veio para matar, ele veio para roubar e destruir o que é nosso. Então, muitas vezes ele usa disfarce, sim, muitas vezes ele até usa as pessoas para dizer, eu vou te ajudar, Deus mandou trazer isso, Deus mandou fazer isso, eu vou te dar. Mas primeiro, ele arma aquele laço, ele arma aquela bandeja, ele faz tudo bem certinho, aquela cilada para você cair, e por cima ele deixa tudo bonitinho, tudo aparentemente bonitinho, que quando você olhar você fala, verdadeiramente ele vai me ajudar, verdadeiramente é Deus que está mandando, porque está tudo perfeito. Mas você não sabe por trás a intenção do coração. Você não sabe a intenção do coração. Mas Deus sabe, porque Deus esquadrilha o coração. Então oramos, irmão, buscamos para que nós não venhamos ser enganados. Para quando esses inimigos chegarem na nossa porta, se disfarçando, fingindo de bonzinho, mostrando que quer ajudar, que está conosco, independente da prova, Deus venha mostrar as intenções. Deus venha mostrar as intenções do coração. Arabaçu decanta, arabaçu. Porque Deus não quer que nós venhamos ser enganados. Deus não quer que nós venhamos ser enganados, mas nós temos que estar na presença dEle. Nós temos que estar em constante oração. Nós temos que estar em constante consagração para que não venhamos ser enganados. A Bíblia fala que Jeroboão, ele reinou muito mal. Ele foi um rei muito mal. Eu creio que foi um dos piores, se eu não me engano, ele foi um dos piores reis daquele lugar, daquela geração daquele qual ele comandava. Ele foi um dos piores reis. E olha só, irmãos, Deus deu um reinado nas mãos dele. Deus deu uma bênção para ele cuidar. Deus deu 10 tribos. Deus rasgou as tribos. Deus rasgou da mão do filho de Salomão, Jeorão. E deu para ele cuidar. Deu para ele reinar. Só que quando ele se achou com aquela bênção ali, com aquele reinado nas suas mãos, ao invés dele fazer certo, fazer o que Deus queria que ele fazer o trabalho qual Deus tinha chamado para ele fazer, não, irmãos. Ele se virou, ele simplesmente deu as costas para Deus e quis fazer coisas para agradar o homem, quis chamar a atenção do homem, quis chamar a multidão, quis ter multidão. Ele teve medo de perder aquele reinado, perder pessoas, perder as tribos para Roboão, para que aquele rei pegasse de volta, mas ele pagou um preço muito caro.
O preço que ele pagou foi muito caro. Deus tocou no teu filho, Abias. Deus tocou no teu filho, Abias. E quando ele viu Deus tocar naquela criança, naquele jovem, quando ele viu Deus tocar, aí sim ele voltou a se lembrar de Deus. Aí sim ele voltou a se lembrar daquele profeta. Ah, aquele profeta lá, Aías, ele é homem de Deus. Ele é homem de Deus. Ele profetizou na minha vida antes de eu ser rei, que eu iria ser rei. Aconteceu. A profecia dele aconteceu. Vai lá, te disfarça. Vê o que ele fala sobre o nosso filho. Muitos fazem assim. Você é profeta, você ajuda, você ajuda. Só que eles esquecem. Quando Deus abençoa, virar as costas. Quando Deus abençoa, virar as costas. Porque creio eu que Jeroboão virou as costas para Aías. Porque se ele não tivesse virado as costas para Aías, ele não precisava mandar aquela mulher ir com disfarce. Ele não mandava aquela mulher disfarçada, não, irmãos. Creio eu que ele mesmo, como rei, ele chegaria lá. Ele chegaria lá e falava: eis-me aqui, profeta Aías, estou passando isso e aquilo, eu quero que você me ajude. Ore por mim, interceda por mim. Mas por que que ele teve que mandar a mulher? Nem ele foi. Ele teve que usar disfarce, irmãos, disfarce. Creio eu porque ele tinha dado as costas para aquele servo de Deus. É igual muitos faz hoje em dia. Muitos hoje em dia faz. Deus usa pessoas para ajudar, para levantar. E as pessoas vão lá e viram as costas. Quando estão na melhor, quando estão na bonança, viram as costas para você. Virar as costas para você é o que nós temos que fazer. Só orar. Simplesmente orar e adorar a Deus. Porque Ele sim vai justificar. Ele sim vai fazer a obra na tua vida. Você não precisa depender do homem. Você não precisa depender de ninguém. Essas pessoas que simplesmente se aproveitam. Chega perto de você, te bajula. Te bajula de uma forma que você acha: meu Deus, ele me ama, meu Deus, ela me ama. Te bajula, cuida de você, até mesmo cuida de você. Mas chega um momento que começa a desprezar. Como creio eu que foi com esse profeta Aías. Creio eu que ele foi desprezado por Jeorão. Ele foi usado por Deus para entregar para aquele homem. Para entregar para aquele homem que ele ia ser rei. Que ele iria reinar. Creio eu que ele se alegrou na hora deste recado de Deus. Creio eu que ele virou íntimo até de Aías. Virou amigo íntimo. Por quê? Porque ele viu Deus usar ele. E estava se cumprindo na vida dele o que Deus estava usando aquele homem. Muito hoje em dia acontece isso, as pessoas são amigos, as pessoas são bonzinhos, querem estar do teu lado. Enquanto você está lá abençoando, você está lá entregando as bênçãos de Deus, sendo profeta na vida dele, sendo profeta na vida dela. Está lá te abençoando, mas quando você chega no duro, que você fala a realidade, te dá as costas, não quer saber de você, não quer mais te ajudar, porque muitos hoje em dia estão assim, estão equivocados, irmãos, só querem bênção. Só querem saber de bênção, irmão. Só querem receber profecias de bênção, de prosperidade, que Deus vai fazer, que Deus vai mudar, que Deus vai dar. Mas chega a falar a verdade. Fala a verdade, Deus vai tocar, Deus vai tirar, Deus vai tocar, Deus vai tirar se não mudar. Creio eu que Aías poderia ter falado para aquela mulher de Jeroboão: Deus vai sarar o teu filho, Deus vai curar o teu filho, volte em paz. Mas como que Deus ia falar uma coisa dessa se aquele rei estava no pecado? Se aquele rei estava corrompido, arabaçu decanta arabaçu. Se aquele rei estava corrompido fazendo coisas que não agradavam a Deus, irmãos. Se não agradava a Deus, ele estava adorando, ele estava com idolatria. Ele estava com idolatria, irmãos. Aquele rei estava idolatrando as coisas deste mundo. E a Bíblia fala: se nós amar mais o que há no mundo do que a Deus, nós não somos dignos dele. Nós não somos dignos deles. Então, irmãos, nada que há neste mundo nós podemos amar mais do que a Deus. Nada, irmãos. Nem mesmo a nossa família, nem mesmo os nossos esposos, nem mesmo os nossos filhos, irmãos. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se nós colocar as coisas deste mundo, as coisas materiais, as coisas deste mundo acima de Deus, Ele vai nos provar, irmãos. Ele vai nos provar, irmãos, porque nós temos que amar a Ele. É um dos mandamentos, é um dos primeiros, maiores mandamentos. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Arabaçu, decanta, arabaçu. Então, irmãos, temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Só que aquele rei, ele não amou Deus acima de todas as coisas. Ele colocou aquele reinado dele. Ele colocou aquele povo, aquela multidão, qual ele cuidava, qual ele reinava ali acima de Deus. Porque se ele não tivesse colocado, irmãos, ele não teria feito o que ele fez, feito deuses falsos e ter falado para aquele povo: eis aqui o Deus de Israel, o qual tirou vocês do Egito. Esse vocês têm que adorar. Porque, irmãos, ele fez isso, irmãos, porque ali foi quando tinha entrado a separação das tribos. Jeorão, filho de Salomão, tinha ficado com uma tribo só por causa de desobediência de Salomão, seu pai também.
Ele tinha ficado só com uma tribo. E as outras 10 tribos Deus tinha dado para Jeroboão. E Jeroboão, por medo de perder aquelas 10 tribos, aquele povo teria que descer a adorar a Deus lá em Jerusalém, lá onde estava o antigo rei daquelas tribos. E ele, por medo de perder aquele povo, por medo daquele povo descer até Jerusalém e adorar a Deus de Israel lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém. A Bíblia fala que ele teve medo. Então foi aí quando ele começou a desagradar a Deus. Ele começou a desagradar a Deus. Ele criou estátuas, ele fez Deus falso e mandou aquele povo adorar, irmãos. Então, irmão, é que ele colocou as coisas materiais, bens materiais, o seu cargo de rei, o seu reinado acima de Deus. Não podemos colocar nada acima de Deus. Temos que amar ele sobre todas as coisas, para que nós não venhamos se corromper, porque aquele rei, ele tinha se corrompido, ele se corrompeu. E quando ele se corrompeu, irmão, Deus começou a fechar o circo. Se o que ele tinha mais medo, era de perder, Arabaçu, decanta Arabaçô, o seu reinado, de perder o seu cargo de rei. O que ele tinha mais medo de perder era o seu cargo, o seu reinado. E ele desobedeceu a Deus por medo de perder. Mal sabia ele que desobedecendo a Deus era que ele iria perder. Quantas pessoas hoje em dia estão assim, irmãos? Por medo de perder algo. Começa a desagradar a Deus. Ah, fulano não quer que eu faça isso. Fulano não quer que eu pregue assim. Fulano não quer que eu faça isso, a obra dessa forma. Ele quer que eu faça assim. Aí você começa a querer fazer daquela forma para agradar aquela pessoa. Você começa a fazer de todas as formas para agradar aquela pessoa. Mas esquece que está desagradando a Deus. Esquece que está desagradando a Deus, o qual te deu o dom, o qual te deu os cargos, o qual te deu a vida, o qual te deu tudo. Então, irmãos, não vamos deixar o medo, porque a primeira coisa que o inimigo faz é colocar o medo no nosso coração, ou colocar a ganância, colocar o eu, colocar a soberba, porque ele colocando essas coisas, nós ficamos soberbos, gananciosos, aí nós temos medo de perder aquele algo, nós temos medo de perder aquilo qual Deus colocou nas nossas mãos, e nós começamos a agradar mais ao homem do que Deus. Foi o que aconteceu com o rei Jeroboão. Por medo de perder aquela nação, de perder aquelas 10 tribos, ele começou a desagradar a Deus, mas ele estava tão cego espiritualmente, tão soberbo, tão corrompido, que ele esqueceu que desagradando a Deus, que era o qual teria colocado aquelas 10 tribos na mão dele, assim era que ele iria perder. Mas o nosso adversário, ele trabalha dessa forma. Primeiro ele lava a nossa mente, primeiro ele coloca o eu, a soberba, a ganância. Primeiro ele faz nós amar mais aquelas coisas mundanas, as coisas materiais aqui da terra do que a Deus, para depois ele trabalhar e nos colocar contra Deus. Por isso, irmãos, temos que orar, temos que vigiar para nós não se corromper. Porque se Deus deu, ele também toma. Da mesma forma que Deus deu essas 10 tribos na mão de Jeroboão, usando o profeta Aías para falar: Jeroboão, Deus vai te colocar como rei diante desse povo de Israel. Deus é o mesmo Deus que pode dizer que faz. Jeroboão, então eu tomando as 10 tribos, como foi aqui no caso de Jeroboão. Ele perdeu o reinado por desobediência, por medo de agradar, por medo de perder a elogios humanos, de perder pessoas. Ele começou a desagradar a Deus e foi aí que ele perdeu não só o seu povo, ele não perdeu só o seu reinado, não, irmãos. Ele perdeu algo que doeu mais. Ele perdeu a sua família, ele perdeu o seu filho, ele perdeu a sua dignidade, ele perdeu a sua própria vida, porque entrou outro rei para reinar sobre aquele lugar. E Deus tinha usado o profeta Aías para profetizar para aquela serva o qual tinha entrado usando disfarce, a mulher de Jeroboão, que ia acontecer tudo isso. Da mesma forma que Deus usou Aías para profetizar: vou eu colocar nas tuas mãos as 10 tribos, vou eu fazer você rei. Da mesma forma, quando ele começou a errar, fazer coisas para desagradar a Deus, Deus usou o mesmo profeta Aías para falar: vou eu tomar, vou eu tirar. Você vai perder a tua família. O teu filho está enfermo, ele não vai ser curado. Arabaçu, decanta Arabaçu, ele vai morrer. E só ele vai ser sepultado. Somente ele vai ser sepultado, porque o resto da tua casa, o resto da tua família não vai ser sepultado. Os que morrer na cidade vão ser comidos pelos cães. E os que morrer no campo vão ser comidos pelas aves do campo. Irmão, imagino eu a dor daquele homem ouvir um recado desse de Deus. Vou eu tirar o teu filho. E olha o que Aías falou para aquela mulher, o qual foi com disfarce. Ele falou: quando você colocar os teus pés, olha aqui falando no versículo 2. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá.
Irmãos, olha só que recado de Deus, que revelação é essa que Deus deu pro profeta Aías. Aquela mulher que entrou com disfarce, querendo algo, querendo saber que Deus ia curar, o que Deus ia fazer, o que eles poderiam fazer para Deus libertar, para Deus curar aquele filho, o qual ele estava sofrendo. Por causa da enfermidade qual estava aquele filho. Ouvi de um profeta de Deus: tu, pois, quando voltares colocar os pés na cidade, o menino morrerá. Imagina o desespero daquela mãe, o desespero daquela família. Meu Deus, o meu filho vai morrer. Quando eu voltar, o meu filho vai morrer. Aquela mulher foi querendo uma resposta de paz, querendo algo de Deus, mas o que ela ouviu foi isso, porque eles estavam corrompidos, porque eles já tinham abandonado a Deus de Israel, porque eles já tinham se corrompido, tinham deixado de adorar a Deus para adorar imagens, para adorar bens. Quantos hoje em dia não faz isso? Prefere se corromper, prefere deixar de fazer a vontade de Deus para fazer por causa de coisas materiais, por amor ao carro, por amor ao dinheiro, por amor a pessoas, por amor a ministério, por amor a cargos, por amor a muitas outras coisas banais, por amor ao dinheiro, arai de comanabaçu, por amor ao dinheiro. Então, começam a perder coisas mais valiosas a sua própria vida, a sua família, a sua própria unção. Quantos perdem a unção? Quantos perdem o dom que Deus deu? Muitos, como foi na vida de Saul. Saul era um homem de Deus, um homem cheio da unção, mas chegou o momento de tanto ele desobedecer, de tanto ele fazer coisa errada para agradar ao homem em vez de agradar a Deus. Por medo, da mesma forma de Jeroboão, por medo de perder o seu reinado, chegou um momento que Deus tirou a unção de Saul. E quando Deus tirou aquela unção de sobre Saul, começou uns espíritos maus perturbar Saul. Em vez daquela unção que Saul tinha de Deus, de homem valente, de homem guerreiro, de homem de Deus, ele começou a ser atormentado por demônios. Começou a ser atormentado por espíritos imundos, porque ali já não reinava mais a presença de Deus, porque ali não tinha mais a presença de Deus, a presença de Deus já tinha saído, Deus já tinha tirado a tua presença da vida dele. E foi onde começou aqueles espíritos imundos perturbar, aqueles espíritos imundos começar a perturbar. Por isso, irmão, temos que se colocar na presença de Deus, colocar Deus acima de todas as coisas, e não os bens materiais, não as pessoas. Temos que adorar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele dá, mas Ele toma. E pode ser mais doído, irmãos. Olha a dor deste rei de perder o seu filho. Olha a dor também do rei Saul ter que perder o seu reinado, perder a sua própria vida. Porque Saul também perdeu o seu reinado por desobediência a Deus, por desobedecer a Deus. Então, irmãos, vamos se colocar na presença e adorar. E adorar porque grande é o que Ele vai fazer. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Mas quando aquele algo se cumprir na tua vida, não se corrompa, não se contamine. Não deixe se corromper, não vire soberbo, não perca a sua humildade, não perca. Porque Jeroboão, Deus deu, mas Deus tomou. E quando Deus tomou, a dor foi grande. A dor foi grande, na nossa vida não é diferente. Deus até dá, mas quando Ele dá, nós temos que adorar, continuar adorando Ele. Se nós adorava, aí é que temos que adorar Ele em espírito e em verdade. Porque muitos se corrompem, muitos quando Deus dá, se corrompem. Ah, Deus me deu. Muitos fazem assim, até mesmo pessoas começam a ir numa igreja, começam a buscar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou lá, Deus vai fazer, Deus vai mudar a minha história. Esquece que igreja não é lugar de receber presente, não é lugar de ficar rico, não. É lugar de receber a cura da alma, é lugar de receber libertação, é lugar de ser salvo. Arai de comanabaçu, de canturimi andarabaçu. Quantos faz da mesma forma que este rei faz? Quantos vai na presença de Deus, entra na presença de Deus, clamando por algo, buscando algo, mas quando Deus dá, vira as costas. Simplesmente virar as costas para Deus. Esquece que Deus deu e esquece que Ele também pode tomar. Da mesma forma que Ele deu, Ele toma. Por isso que temos que não deixar se corromper. Não podemos deixar ficar soberbos, para que nós não venhamos perder o que Deus deu de mais precioso. A vida, a nossa unção, a nossa família. Temos que vigiar, irmãos, porque o nosso adversário, ele está 24 horas ao nosso derredor. Ele fica nos cercando 24 horas ao nosso derredor, procurando uma brecha para entrar. E quando ele acha aquela brecha, irmãos, ele entra. Nós estamos na posição de servo, nós estamos na posição de servas. Tem anjo do lado direito e tem anjo ao lado da esquerda. Os anjos estão cuidando porque nós estamos na posição. Então ele não vai tocar. Ele jamais vai conseguir tocar na minha vida. Ele jamais vai conseguir tocar na tua vida, porque os anjos estão do lado nos guardando, nos protegendo. Mas a partir do momento que nós damos alguma brecha, qualquer brecha que seja, ele vai atacar, irmãos. Os anjos vão se retirar e dar espaço para ele tocar na nossa vida, para ele nos judiar, para ele nos ferir, para ele nos machucar, para ele nos oprimir, para ele nos humilhar. Para ele nos humilhar. Então vamos estar na presença de Deus, para que Deus venha cuidar.
Para que Deus, esses anjos venham permanecer do nosso lado, nos cuidando. Porque o adversário, a Bíblia fala lá no livro de 1 Pedro, que ele está 24 horas ao nosso derredor. Então, irmãos, quando a Bíblia fala está ao nosso derredor, irmãos, ali, irmãos, ele está caçando uma brecha para entrar. Uma brecha para entrar. Ele está ao derredor só esperando para atacar. Só esperando para atacar. Quando ele vê que nós estamos em consagração, em posição de servo, com os joelhos dobrados, buscando, clamando a Deus, ele não tem como entrar, ele não tem como atacar, mas a Bíblia fala que ele fica ao derredor esperando o momento. Então vamos vigiar para não entrar soberbo no nosso coração, porque a soberba, ela é uma brecha. A inveja, ela é uma brecha. A mentira, ela é uma brecha. Amor ao dinheiro é uma brecha. Idolatria é uma brecha. Fofoca é uma brecha. Tudo é uma brecha que nós temos. E quando nós damos essas brechas, ele vai atacar sim, irmão. Ele vai nos ferir sim, irmão. Porque Deus vai dar livre acesso. Deus vai dar livre acesso para ele nos humilhar. Para que nós venhamos voltar à posição certa. Para que nós venhamos voltar à posição de servos. Então vamos vigiar para que nós não venhamos perder o que Deus nos deu de mais valioso. Porque este rei, ele não vigiou. Se ele tivesse vigiado, ele não tinha deixado medo de perder aquele povo, fazer ele adorar falso Deus, fazer ele adorar falsos ídolos ao invés de adorar o Deus de Israel. Se ele confiasse o suficiente em Deus, jamais ele teria impedido aquele povo de descer a adorar em Jerusalém por medo de perder aquelas tribos. Ele não teria, irmãos. Ele não teria. Mas ele teria confiado em Deus e tinha deixado Deus trabalhar e fazer a obra. Porque era Deus que tinha dado na mão dele. Então para que Deus ia tirar se ele estivesse obediente? Quando Deus nos dá algo, ele dá, irmãos. Ele não dá pensando assim, eu vou tomar, eu vou dar e depois eu vou tirar, não. Não, Deus não dá pensando dessa forma. Quantas pessoas recebem e depois perde? Quantas pessoas Deus faz o milagre e depois perde? Dá aquela bênção e depois perde, irmãos? Não é o prazer de Deus. Deus não quer tomar, Deus não quer tirar, não. Deus quer que você cresça, que você prospere cada dia mais. Mas ele só vai tirar se nós se corromper. Se nós se corromper. Quantas pessoas perdem até família, perdem até esposo, perdem até filhos, ao invés só de bens materiais, irmãos, por não vigiar, por não vigiar. Então vamos vigiar. Vamos vigiar para que nós não venhamos ser enganados. Então, irmãos, a palavra de hoje para a tua vida é essa. Vigiemos para que o inimigo, nosso adversário, não venha nos tocar. Vigiemos para que nós não venhamos perder o que Deus nos deu, o nosso dom, o nosso ministério, a nossa casa, a nossa família. Não vamos deixar se corromper pelas coisas deste mundo. Vamos vigiar em oração, em consagração. Vamos permanecer sempre na presença de Deus para que nós não venhamos entrar em desespero como creio eu que essa família entrou. A ponto de falar, vai lá, se disfarça. Então vamos vigiar com os disfarces também, irmãos. Vamos vigiar com os disfarces. Não vamos deixar o inimigo disfarçar o nosso brilho do Espírito Santo. Não vamos deixar o inimigo disfarçar o brilho que Deus deu, a chamada que Deus colocou na minha vida e na tua vida. Não vamos deixar o inimigo roubar. Não vamos deixar ele tomar, irmãos. Vamos vigiar. A palavra de hoje é essa. Vigiemos, vigiemos. E vigiemos em todas as áreas, irmãos, com as pessoas que disfarçam, fingindo de bonzinho. Ah, eu vou te ajudar, Deus mandou. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque nem todo aquele que fala, eu estou aqui, conte comigo que eu vou ajudar, eu estou com você nessa prova, nós vamos passar junto, eu estou com você, até mesmo dar tapinha nas tuas costas. Muitos deles são enviados de Satanás. Muitos deles são profetas de Baal. Muitos deles são profetas enviados de Satanás. Só que eles vêm mascarados, eles vêm com disfarce. E se nós não estiver espiritualmente preparados, nós não vamos reconhecer. Mas se nós estiver posicionado, nós vamos fazer igual o profeta Aías fez. Quando aquela mulher colocou os pés naquela porta, ele falou: por que te disfarça, mulher de Jeroboão? Por que te disfarças? Porque antes daquela mulher chegar, Deus já tinha tido um particular com o profeta Aías, tinha falado: a mulher de Jeroboão vem até a tua casa, mas ela vai vir com disfarce. Ela vai vir disfarçada. Então, quando o inimigo mandar alguém a nossa casa, a nossa vida, fingindo de bonzinho, aparentando ser outra coisa que não é, Deus já vai falar: vigia, cuidado, porque ela não é o que ela está falando, ele não é o que ele está falando, cuidado que é uma armadilha, cuidado que é um laço de Satanás. Então vigiemos, irmão, guarde essa palavra no teu coração e creia que grande é a vitória que Deus vai te dar, creia que grande é o livramento que Deus vai te dar na tua vida, na tua casa, porque Deus vai tirar esses disfarces, porque Deus vai tirar essas pessoas que se disfarçam, Deus vai tirar essas pessoas que fingem de bonzinho, que fingem que quer te ajudar, mas querem ver o teu fim, que estão do teu lado dizendo: vai, eu estou com você, mas o coração está dizendo: ela vai cair, ele vai cair, ele vai tropeçar, ele não vai se levantar daí, o casamento dela vai acabar. Tá lá do teu lado falando:
Você vai passar essa prova, você foi lá, contou a tua vida. Eu estou passando esse problema, tá acontecendo isso no meu casamento, tá acontecendo isso na minha casa. Conte comigo, eu vou te ajudar, eu estou com você. Mas o coração está dizendo, vai acabar. Vai acabar, o casamento dela vai acabar. O casamento dela vai chegar no fim. Ela vai chegar à falência. Quantos estão aí contando a tua vida para pessoas se abrindo, achando que é amigo e não é? Achando que é amigo e não é, irmãos? É porque tá com disfarce. Tá com disfarce de Satanás. Satanás deu estratégia. O inimigo deu estratégia de disfarce. E muitos até aparentam ser bom de verdade. Nós começamos a acreditar. Nossa, ele é meu amigo. Ela é minha amiga. Ele é meu paizinho na fé. Ela é minha mãezinha na fé. Eu não tenho amigo, eu só tenho ele, eu só tenho ela. Vigiemos. Vigiemos, porque o nosso adversário, ele está 24 horas ao nosso derredor, procurando uma brecha, procurando um espaço para entrar. Então guarde essa palavra no teu coração e vigie na presença de Deus em oração, porque Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar coisas profundas, coisas ocultas. O inimigo pode até chegar achando que vai te enganar, mas quando ele chegar, ele vai ter uma surpresa. Deus vai tomar a tua boca de profeta, de profeta, e vai profetizar para a vida dele. E ele vai sair do teu caminho, porque ele não vai gostar da profecia que vai receber. Porque creio eu que aquela mulher não gostou de ouvir. Tu, pois, levanta e vai-te para a tua casa. Entrando aos teus pés na cidade, o menino morrerá. Creio eu que ela não gostou de ouvir aquela profecia. Creio eu que ela não gostou de ouvir aquele recado de Deus. Mas foi o recado que Deus colocou na boca de profeta Aías para aquela mulher, e qual entrou com disfarce. Então tome posse nessa tarde, que Deus vai começar a tirar a máscara. Deus vai começar a te revelar, coisas ocultas, coisas profundas. Da mesma forma que Ele tem me revelado, que Ele tem mostrado, Ele vai te mostrar. Creia em nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração. Amém?